Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, noite da quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos ao horário costumeiro aqui no nosso canal, 8 horas da noite. É informação para você do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, de tudo aquilo que envolve o segmento da pessoa com deficiência. Muitíssimo obrigado pela sua sintonia, muitíssimo obrigado por acompanhar as mídias do Diário PCD. Enorme gratidão a todos vocês. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou jornalista, sou um homem de pele clara, lisa, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de hastes finas e lentes transparentes, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa de manga longa branca, a camisa do Diário PCD, no meu peito do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD Informações e Notícias, e do meu lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Bom, pessoal, nós vamos repercutir hoje uma matéria que o Diário PCD divulgou na manhã da terça-feira, onde nós anunciamos que auditores fiscais do trabalho, aqueles que são responsáveis pela fiscalização do trabalho em todo o Brasil, principalmente para as empresas que deixam de cumprir a lei de cotas, esses coordenadores fizeram de forma coletiva a entrega do cargo deles ao governo federal. É isso mesmo. E nós queremos repercutir na noite de hoje o que isso traz para as pessoas com deficiência, para o trabalho, para a lei de cotas em todo o Brasil e mais detalhes também sobre tudo isso. Nós vamos entrevistar daqui a pouco Fernando André Sampaio Cabral, auditor fiscal do trabalho e membro da Coordenação Executiva Nacional da ANAFITRA, Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Antes de mais nada, vou pedir para o Roland trazer para a gente as imagens das adaptações Abner, um dos nossos grandes parceiros, e eu já volto com essa entrevista aqui no canal do Diário PCD. Abner, deixa eu te falar uma coisa. Troquei minha CNH. Agora minha CNH é PCD. Estou pensando em tirar uma CNH que será PCD. Posso passar por aqui que você tem como mostrar para mim o que seria um carro com as adaptações necessárias para a minha CNH? Claro, a gente está aqui exatamente para prestar essa assistência aí, indicar o melhor produto, a melhor condição, o que fica mais agradável tanto para a condução quanto para o bolso, porque muitas vezes as pessoas mudam, mas não estão ainda em condição de comprar um veículo zero. Porque tem um na garagem, mudou para o PCD e pode automatizar o que ele tem até que ele consiga adquirir o carro novo. Eu tenho o carro lá em casa, não posso adaptar esse. Dependendo da avaliação, a gente indica um melhor equipamento que ele possa automatizar o carro dele até que ele consiga comprar um novo. Mas posso apresentar algumas soluções em carros usados, vamos dizer assim. A gente tem até um carro nosso, que é um carrinho usado, já de família de muito tempo, que eu não quis dispensar, e acabei automatizando ele para mostrar para as pessoas que também é um carro usado que pode ser feita a adaptação. E você tem esse test drive para oferecer para as pessoas, um modelo para a pessoa conhecer os diversos tipos de adaptação. Até faço questão que ele venha conhecer antes de adquirir, porque depois ele fala, não era nada disso que eu pensei, não é isso que eu queria, eu não imaginei que fosse assim. Não, vem conhecer primeiro, até por conta de saber o que você vai utilizar depois. Esse pra gente é muito importante. Eu mesmo não conheço. Vem conhecer primeiro. Por que você vai comprar um negócio para depois ou se deslumbrar ou se decepcionar. Então é melhor que ele venha conhecer o produto primeiro antes de adquirir, né? Muito obrigado às adaptações Abner, muito obrigado a todos os nossos parceiros aqui do Diário PCD. Mas vamos lá, pessoal, o Diário PCD sempre nessas pautas onde nós temos que colocar como prioridade a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Por isso, quero pedir para o Roland, se possível, já trazer para a sala o nosso convidado na noite desta quarta-feira, o Fernando André Sampaio Cabral. Oi, Fernando, boa noite. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. O Fernando é auditor fiscal do trabalho em Pernambuco e membro da Coordenação Executiva Nacional da ANAFITRA, Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Muito obrigado por estar conosco, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Diário PCD. Sempre é um prazer, Abraão. Boa noite para você e para todo mundo que nos assiste.
nos assistirá. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com você. E também vou me autodescrever com uma dificuldade. Eu sou daltônico e acho que a camisa ela é azul marinho, mas não tenho certeza, sempre esqueço de perguntar. Então, eu sou um homem, né, de 58 anos, uso óculos, lentes finas e armação também. Tenho cabelo grisalhos e atrás de mim tem uma cor que eu acho meio bege, não sei direito, e alguns quadros do Carnaval de Pernambuco. Então, estamos aqui à disposição para você. Ao meu lado tem uma impressora e é isso. Legal. Fernando, me fala um pouquinho mais sobre a Anafitra. Qual é a dimensão da Anafitra em todo o Brasil? Quem faz parte dessa entidade, Fernando? A Anafitra é uma instituição recente, né? Ela tem um pouco mais de um ano, e ela é composta por auditores fiscais de trabalho de todo o Brasil. Então, há uma convivência de duas instituições. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais de Trabalho, do qual eu também sou associado, e a Anafitra. E a Anafitra ela tem coordenações nas diversas áreas. Eu, junto com um colega de Alagoas, coordeno a área de relacionamento parlamentar. Em face da experiência que a fiscalização na área de pessoas com deficiência teve e tem nas defesas das questões, né, dos projetos de lei, que geralmente é para retirar as cotas sobre argumentos falaciosos. Então, a Anafitra é uma instituição nacional, com auditores de todo o Brasil. Por sinal, repercutiu também em todo o Brasil a matéria que nós fizemos quando nós anunciávamos que Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, né, chegou a falar em flexibilizar a lei de cotas. Isso nós repercutimos no Diário PCD, em todas as mídias sociais. Teve uma gigante manifestação e nós não paramos, não. Nós continuamos nesse assunto e vamos continuar em outros momentos falando sobre essa posição do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Antes de mais nada, o Fernando, para que a audiência rotativa do Diário PCD, antes de falarmos especificamente sobre os efeitos na inclusão de pessoas com deficiência, o que faz o auditor fiscal do trabalho? Qual é a função dele, Fernando? O auditor fiscal do trabalho, né, e eu dou sempre graças a Deus por ter me mostrado esse caminho, né, ele faz a verificação do cumprimento das normas, sejam elas leis, portarias, a Convenção das Pessoas com Deficiência Internacional, né, Constituição Federal. Ele faz uma verificação do cumprimento das normas nas diversas áreas, seja na área de formalização, seja na área de segurança e saúde, na área de jornada, e também em áreas como trabalho infantil, combate ao trabalho infantil, combate à redução análoga à condição de escravo, a promoção da aprendizagem e também a questão da promoção da inclusão da pessoa com deficiência e o combate à discriminação em função de deficiência e diversos outros aspectos. Então, ele tem uma amplitude muito grande, jornada de trabalho, mediações coletivas, né? Então, o auditor fiscal do trabalho, ele trabalha, sobretudo, com gente. E trabalha também com a questão do FGTS, do Fundo de Garantia, né? Então, se você formaliza um trabalho, alguns trabalhadores, automaticamente isso vai ter um efeito de repercussão previdenciária e de repercussão no recolhimento do FGTS. Então, é uma gama, é uma amplitude enorme de atividades que o autor faz. Bom, aí eu já vou nesse momento repercutir o que nós divulgamos na terça-feira, logo nas primeiras horas, sobre um documento em que nós tivemos acesso, que na sexta-feira passada, no dia 19 de janeiro, os coordenadores estaduais do projeto de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados no trabalho entregaram coletivamente os seus cargos, no caso, às coordenadorias. Isso, de acordo com a sua avaliação, de acordo com a avaliação da Anafitra, isso ocorreu só na área de pessoas com deficiência ou também em outros projetos, Fernando?
Não, está ocorrendo em vários projetos, né? Primeiro, é importante frisar que o projeto de inclusão de pessoas com deficiência, ele tem coordenador, eu acho que talvez seja no âmbito de toda a administração pública brasileira, a Autoria Fiscal do Trabalho é a única que tem coordenadorias estaduais na área de inclusão de pessoas com deficiência. Em todos os estados nós temos coordenadores, né? Então, essa entrega coletiva, ela se deu com o pessoal, os coordenadores, né, o pessoal do Departamento Nacional, DETRAI, de combate à redução análoga à condição de escravo, se deu também com os coordenadores estaduais de aprendizagem, e é importante perceber que no planejamento, essas coordenações de projetos, como de PCD, elas constam do planejamento. Então, se deu em várias atividades e também alguns chefes também estão entregando os cargos. Então, a tendência vai ser, dado mantidas as condições, as más condições sobre diversos aspectos, a tendência é uma amplitude maior de entrega de cargos. Mas PCD, aprendizagem, trabalho escravo, o pessoal da área de segurança e saúde, está todo mundo entregando seus cargos, na maioria dos estados, né? Essa é a informação que a Anafitra tem. No caso de aprendizagem, PCD e trabalho escravo, os coordenadores coletivamente entregaram. Nesse documento do dia 19 de janeiro, coordenadores de 20 estados, mais o Distrito Federal, já assinaram o documento que foi encaminhado para o governo federal, comunicando que eles abriam mão das coordenadorias, estavam deixando as coordenadorias estaduais de projeto de inclusão de pessoas com deficiência. Só quero relembrar a todos que acompanham o Diário PCD, os auditores fiscais do trabalho tiveram uma importância muito grande em uma operação que ficou conhecida em todo o Brasil, em todo o mundo, no ano passado, quando a Sônia, uma mulher surda, negra, vivia na casa de um desembargador de justiça de Santa Catarina. Lá houve uma força-tarefa para se chegar até o trabalho análogo à escravidão que aquela mulher enfrentava, e os auditores fiscais do trabalho tiveram um papel preponderante, primeiro, para investigar, segundo, para acolher a Sônia, que ela era uma mulher surda, que nunca teve sequer a oportunidade de aprender Libras, de ter acesso à sociedade. Então, quero relembrar, só para você refletir a importância dos auditores fiscais do trabalho. Em relação a esse pedido coletivo, Fernando, você tem ideia de quais serão as áreas que podem ser prejudicadas com essa entrega coletiva dos cargos de coordenadores em diversos projetos, Fernando? Olha, assim, de antemão, alguns projetos que são mais topificados, como pessoas com deficiência, aprendizagem, trabalho escravo, a questão do FGTS, né, que também alguns coordenadores estão entregando os cargos, né? É importante perceber que, muitas vezes, a atuação da autoria fiscal, o efeito benéfico dela não é só aquele direto que a gente vê, o registro de pessoas com deficiência, ou esse caso que você citou. Por exemplo, no momento que você registra um conjunto de trabalhadores, eles vão estar formalizados, vão contribuir para a aposentadoria, vão contribuir para o FGTS, né? Muitas vezes eles têm plano de saúde e, com isso, eles reduzem o acesso ao SUS, né? Na área de FGTS, esses valores eles são fonte de financiamento de habitações. Na área de segurança e saúde, você tem a eventual saída da fiscalização do trabalho, você tem um maior nível de acidente de trabalho, você tem um maior nível de adoecimento, tudo isso impactando a questão da Seguridade Social. A questão da aprendizagem também, que ela é muito ligada com a questão da inclusão de pessoas com deficiência. E eu digo isso, Abraão, eu entrei no mercado de trabalho como aprendiz aos 13 anos de idade. Então, eu sei como a aprendizagem ela foi transformadora na minha vida. Se eu não tivesse sido aprendiz naquele momento, talvez minha trajetória, dado que eu era de uma família humilde, talvez não tivesse sido a mesma, né? O apoio que eu tive na empresa que eu fui aprendiz,
o ensino que eu tive lá. E na área de pessoas com deficiência, por exemplo, a aprendizagem que os coordenadores entregaram coletivamente também, antes mesmo de que nós da área de pessoas com deficiência, isso vai ter um efeito muito grande na questão da inclusão de pessoas com deficiência. Trabalho escravo, então, nem se fala, né, porque eles já entregaram, né, e a situação vai ficar bem complicada, porque provavelmente eles sempre trabalham planejado. O que ocorre também na área de PCD, de aprendizagem, por exemplo, é que os coordenadores, e você sabe bem disso, a atividade de inclusão, de fiscalização da inclusão, não é só chamar uma empresa e ver, e no caso autuar. A gente promove, a gente trabalha, nós trabalhamos por meio de redes, articulações, atividades planejadas, né? E sem essa atividade de coordenação inicial, e a tendência é aumentar o movimento, com certeza nós não vamos obter os mesmos resultados que obtivemos no ano passado, porque isso prejudica em médio e longo prazo as atividades, porque todas elas são planejadas, todas elas são em rede. A parte desse diálogo social, porque é importante frisar que os resultados da fiscalização na área de PCD, aprendizagem, trabalho escravo, trabalho infantil e outras áreas, é uma concertação de entidades. Nós trabalhamos com as entidades qualificadoras, nós trabalhamos com as entidades encaminhadoras de mão de obra, nós trabalhamos com as secretarias de direitos humanos. Então, é um conjunto de instituições e com as pessoas com deficiência também, as instituições ligadas para pessoas com deficiência. Então, esse trabalho de articulação ele está completamente prejudicado na área de pessoas com deficiência, na área de aprendizagem e em outras áreas, né? Então, o prejuízo é grande, né? E também, como é que a gente pode dizer? Na área de pessoa com deficiência, e você deve conhecer alguns dos nossos coordenadores, né? Ou ex-coordenadores, a maioria das pessoas que trabalham na coordenação, elas são apaixonadas pela temática, né? Eu, que sou pessoa com deficiência múltipla, e me apaixonei por esse tema. Então, a gente trabalha, não é só burocrático, né? É um trabalho que muitas vezes você fica sem limites de trabalho e de tudo mais. Então, não é agradável esse momento de entrega. Nós estamos entrevistando nesta quarta-feira, aqui no Diário PCD, Fernando André Sampaio Cabral, que é auditor fiscal do trabalho em Pernambuco e membro da Coordenação Executiva Nacional da ANAFITRA, Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Falando sobre essa entrega coletiva de coordenadorias estaduais do projeto de inclusão de pessoas com deficiência em todo o Brasil. Eu estava até pesquisando aqui, Fernando, na matéria que nós publicamos ontem no Diário PCD, há uma informação que só no ano passado, sem considerar os efeitos indiretos de registros, pela própria existência de um projeto nacional, a fiscalização do trabalho promoveu o registro de 31.639 pessoas com deficiência e reabilitados no Brasil, isso no ano passado. A entrega coletiva desses cargos pode afetar diretamente essa estatística para 2024 também, Fernando. Com certeza vai prejudicar. Provavelmente não teremos os mesmos resultados, né, do que no ano passado. É importante frisar também que quando a fiscalização ela está atuando, além de registros, nós também nós atuamos para que a empresa mantenha aquelas pessoas que estão lá. Então, não é só a questão da contratação, é a questão da manutenção. Quando se percebe que, eventualmente, uma determinada atividade ela não está a 100%, começa a se ter demissões, começa a se ter outro tipo de problemas no ambiente de trabalho, né? Então, é muito ruim para qualquer tipo de atividade esse tipo de entrega, né? De entrega coletiva. Eu estou extremamente preocupado com esse quadro, extremamente preocupado. E o Diário PCD vai, no decorrer da semana nós estamos preparando uma manifestação muito dura, depois de ter essas informações
junto até com a ANA-PCD, a Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência. Nós temos informações dos bastidores de um cenário que está sendo orquestrado, e se tem autoridade do governo federal achando que aqui tem bobinho, vocês estão muito enganados. Eu posso falar igual quem mora no interior, eu posso andar igual um caipira, isso para mim é um grande orgulho, mas vocês não vão passar o Diário PCD e a ANA-PCD para trás, não. Viu? Pode ficar tranquilo que vem resposta do Diário PCD para quem tem lobby. Porque as pessoas com deficiência não conseguem construir lobby. Mas tem quem constrói lobby. E nós estamos preparando a resposta para esses lobistas que estão tentando uma artimanha junto ao governo federal. Fernando, vamos voltar para esse assunto. Senão, daqui a pouco eu vou começar a falar coisa que não deve aqui, então eu vou parar por aqui. Fernando, essa entrega coletiva dos cargos, isso tem a ver com condições operacionais de trabalho, ou a falta de condições operacionais de trabalho para os auditores fiscais do trabalho, Fernando? O Abraão, isso é uma situação que realmente vem piorando a cada dia. Para você ter uma ideia, hoje não tem, eu acho que talvez tenha o quê? 60% dos auditores que tinham, 60% a 70% dos auditores que tinham em 1995, quando eu entrei. Então, o pessoal está todo aposentado, e boa parte do percentual, boa parte dos ativos, como eu já tenho tempo de aposentadoria. Eu estou na atividade porque eu gosto, acho importante a minha atuação, né, em relação às pessoas. Mas nós, por exemplo, eu e minha colega de aprendizagem, a coordenadora que entregou o cargo também, nós tínhamos uma pessoa que trabalhava com a gente. E que você sabe que o trabalho de articulação, um dia desde da pessoa com deficiência, envolve muito trabalho por trás. Não tenho mais ninguém que me apoie, que faça os trabalhos. Nem ela também na área de aprendizagem, né? Então, a internet não funciona. Alguns imóveis não funcionam direito, com até já teve caso de interdição, né? Também outros veículos indisponíveis. E esse tipo de situação ele vai se acumulando, né? Agora nós vamos ter um concurso para 900 AFPs, que o último concurso que teve, se eu não me engano, foi em 2013, para 100 vagas. E aí nós não temos mais as pessoas, né? E isso aqui, 900 vagas, não dá nem para começar, né? Assim, porque tem uma necessidade muito maior, né? Atualmente nós temos ativos, segundo as informações obtidas hoje, 1.912 AFPs. Imagine para um Brasilzão desse, a quantidade, e uma parte desse ocupam chefias, ocupam atividades internas que são necessárias para a máquina, né? Então, os 900 FTs que vão ser contratados, eles não dão nem para o começo, mas já é um respiro, né? Então, as condições operacionais de trabalho não são boas, elas são ruins. Internet, às vezes, é melhor você trabalhar em casa, porque a internet não funciona bem no trabalho, né? Então, as condições não são boas de trabalho e não tem pessoas suficientes, autores fiscais, nem pessoal de apoio. É uma situação realmente muito complicada. E aí os trabalhadores vão aumentando, as demandas vão aumentando. Vários desses tipos de atividades, nós antigamente não fiscalizávamos discriminação de nenhum tipo. Hoje fiscalizamos discriminação por gênero, por pessoa com deficiência, por orientação sexual, por identidade sexual, por religião. Assédio moral também não fazíamos isso. E vão se criando novas e novas atividades para a auditoria fiscal do trabalho, novas responsabilidades, sem que tenha contrapartida de condições operacionais. Então, essa é uma das motivações também. Nós buscamos no nosso trabalho a dignidade no trabalho, mas, ao mesmo tempo, nós trabalhamos em situações indignas. Então, isso é muito complicado. E adoecedor, por sinal. 900 pessoas para um concurso de dimensão
geográfica do Brasil não significa a reposição daqueles que deixaram o cargo nos últimos 3 anos. Eu imagino que isso aqui, com a soma que tem, 1912 mais 900, talvez chegue perto do total de auditores fiscais que tinha em 1995, quando eu entrei. Agora, imagino que de 95 para cá, a população economicamente ativa do Brasil aumentou muito, né? Então, a quantidade de cargos vagos é maior, e maior ainda é a quantidade de cargos que deveria ter em função da recomendação dos organismos internacionais, de quantos auditores deve ter em função da população economicamente ativa e tudo mais, né? Mas vamos vivendo, né? E um dado muito importante é que na gestão passada, no governo federal passado, o Ministério do Trabalho foi extinto e foi para o Ministério da Economia. E alguns servidores foram para o Ministério da Economia, mas nem todos eles voltaram para nós, né? O que agravou ainda mais essa situação muito ruim das condições operacionais da Autoria Fiscal do Trabalho, né? Eu sempre falo que a Autoria Fiscal do Trabalho é uma missão. Ela é uma missão, é como se fosse uma missão que você tem você querendo ser um excelente servidor, no sentido de servir, realmente vai ser uma missão. Você vai ser um missionário. Eu fico muito orgulhoso, Fernando, quando eu digo o seguinte: o Brasil é o único país do mundo que possui uma legislação linda para atender a pessoa com deficiência. Possui uma legislação maravilhosa. Acho que o resto do mundo tem que aprender com o Brasil no que está no papel. Adianta ter lei de cotas se não tem como fiscalizar? Adianta você colocar no papel que a empresa precisa cumprir com um percentual de cargos de pessoas com deficiência? Você não tem como fiscalizar? Aqui no interior ainda tem aquelas... A televisão de cachorro, onde assa o frango assado aos domingos. Você imagina você abrir aquela televisão e colocar um cachorro para cuidar do frango assado? São as empresas do Brasil. Se tem a lei está no papel, mas não tem quem fiscaliza, eles não estão nem aí. Sabe que pode cometer a infração que for, porque não tem como quem fiscaliza chegar neles. E ainda quando chega, há uma flexibilidade. Flexibilidade foi o que o ministro do Trabalho falou esses dias. Mas tudo bem, vai. Senão esse assunto me deixa muito, muito, muito revoltado, sabe? Você falou agora há pouco, o Fernando, sobre a sua parceira, que é a Coordenadoria de Aprendizagem, né? É um dos fatos que eu imagino que é preponderante para você ter a qualificação da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, é o aprendizado profissional, que é um instrumento importante para a inclusão dessas pessoas. Não adianta nada você ter a pessoa com deficiência se ela não estiver qualificada. Os coordenadores estaduais desse projeto de aprendizagem profissional, eles também entregaram coletivamente os cargos, Fernando? Entregaram antes de nós, né? E é uma preocupação para a gente, porque realmente, para a inclusão de pessoas com deficiência, a aprendizagem profissional é muito importante. Por quê? Porque você tem que perceber, primeiro, a própria legislação ela já reconheceu isso quando fez determinadas alterações, exceções para a aprendizagem da pessoa com deficiência, né? Tipo, por exemplo, não tem limite de idade, ao contrário dos 24 anos para pessoas sem deficiência, não tem limite de tempo de curso que é adaptado de acordo com os impedimentos apresentados por cada uma pessoa, não perde o BPC, acumula a remuneração do BPC com o salário da aprendizagem. Então, a própria norma, ela reconheceu a importância da aprendizagem para a inclusão de pessoas com deficiência. E se você perceber, quando você... existem muitas pessoas com deficiência que tiveram dificuldade de acesso à educação. E aí o paradigma que geralmente se coloca, que é se qualificar para se empregar, ser empregado, para a pessoa com deficiência é outro. É empregar a pessoa na condição de aprendiz
para qualificá-la e ela permanecer na empresa, né? Então, recentemente eu tive um caso, foi há umas 3 semanas atrás, de uma empresa que era muito difícil. E aí fizemos um trabalho com ela, junto com a entidade qualificadora, e ela cumpriu. Ela estava com déficit que talvez para São Paulo não seja grande, mas aqui não é tão pequeno. Ela estava com déficit de uns 50 a 60 pessoas, e ela cumpriu boa parte dessa cota com aprendizes. A gente fez um termo de compromisso com ela. Ela não só cumpriu a cota, como hoje está com um superávit de 5, e ela está com 10 aprendizes com deficiência, e ela me disse: agora eu vou contratar, sobretudo, os aprendizes, porque tem a cota de aprendizagem, vou contratar aprendizes com deficiência, porque isso é uma excelente maneira de ela, as dispensas que ela tem, o turnover que ela tem mensal, ela contratar pessoas com deficiência. Então, você vê que a aprendizagem ela é fundamental para a inclusão. Porque enquanto uma pessoa, uma empresa que vai contratar uma pessoa com deficiência, às vezes sem ainda ter feito promoção, ela tem 90 dias para o contrato de experiência, na aprendizagem ela vai ter 1 ano ou 1 ano e meio em que ela vai trabalhar com aquela pessoa. E você vê casos de pessoas até analfabetas, porque a aprendizagem ela também não exige escolaridade, é a avaliação pelas habilidades da pessoa. Então, você vê pessoas analfabetas que foram contratadas e o gestor diz: não, ele está lá e vai ficar lá porque ele tem habilidades, ele, apesar de ele não conseguir ler, porque ele não consegue, ele tem um déficit cognitivo severo, ele tem outras habilidades que a empresa descobriu e fica. Junto com no caso, por exemplo, esse foi o Senai, que fez uma atividade, por exemplo, numa empresa, numa indústria de costura, em que os próprios pais, pessoas com deficiência intelectual, e os próprios pais das pessoas com deficiência intelectual diziam: não sabia que minha filha iria fazer esse tipo de costura, esse tipo de atividade, né? Então, a aprendizagem ela é muito importante, especialmente para a deficiência mental, intelectual e aquelas mais graves. Então, isso é um prejuízo que vamos ter com essa entrega do pessoal também da área de pessoas com área de aprendizagem profissional. Olha, como eu sinto falta de poder dar boas notícias ao segmento da pessoa com deficiência em todo o Brasil. Está difícil, sabe? Está bastante difícil. Isso nos estados, isso em todo o Brasil, não está fácil, não. Não está fácil, não. Fernando, na questão da fiscalização da inclusão de pessoas com deficiência, são verificados os mesmos problemas operacionais também nas outras áreas? Essa dificuldade que vocês têm na coordenadoria de projeto de inclusão, há também, por exemplo, na questão da fiscalização do aprendizado profissional e também nas outras coordenadorias, Fernando? Sim, com certeza, né? Como eu disse, eu hoje não tenho nenhum assistente como eu tinha, uma pessoa que trabalhava comigo. As condições não são legais de trabalho, né? Então, os problemas existem. E as pessoas, às vezes, pensam que a fiscalização na área de pessoas com deficiência e reabilitadas, né? Porque nós trabalhamos também com as pessoas reabilitadas, junto com o INSS, a Previdência, elas pensam que é basicamente a lei de cotas. Mas não é só a lei de cotas, né? Nós trabalhamos também com um atributo chamado dispensa de pessoas com deficiência, o combate à dispensa de pessoas com deficiência, né? Quando a empresa não substitui essa pessoa, ou não está com a cota completa. Então, isso é uma outra atividade. Uma outra atividade que nós fazemos são as questões de discriminações diversas em face de pessoa com deficiência. Nós também trabalhamos, é um outro atributo. E um atributo que, pelo fato de não termos muito auditores fiscais, ele ainda é incipiente, muito menor do que deveria ser, é a questão da acessibilidade. Nós estamos fiscalizando a acessibilidade, mas a acessibilidade ela é muito mais demorada. Ela exige, muitas vezes, visita nas empresas, e pense que, na lei de cotas, nós fiscalizamos uma empresa como um todo. E na área de acessibilidade, não tem sentido você não fiscalizar a empresa como um todo, porque a acessibilidade ela tem que ser uniforme, ela tem que ser em todas as filiais.
Aí imagine como é esse tipo de trabalho, como demanda, né? Então, o trabalho do projeto de fiscalização, além de uma área que a gente trabalha muito e não é visível, são os suportes e subsídios na área de projeto de lei. Não sei se você sabe, mas a LBI nós trabalhamos intensamente com a então relatora, né, então deputada, a senadora Mara Gabrilli. A fiscalização trabalhou bastante. E a gente pode dizer que mais de 10% da lei da LBI é de redação total ou parcial da fiscalização do trabalho. Cada versão que saía, nós íamos com ela, isso é um perigo, isso aí, a redação era melhor. Então, nós trabalhamos com esse suporte. A questão da articulação, ela dá muito trabalho. A questão da divulgação de conhecimentos, né? Nós, autores fiscais, nós trabalhamos também como difusores de conhecimentos sobre o que é a convenção, o que é a LBI, quais são as características da inclusão. Então, é uma gama de atividades que os coordenadores e os membros do projeto de fiscalização fazem, porque esse tipo de atividade é feita por cada auditor fiscal quando chegou a empresa que nunca foi fiscalizada, ela nem sabia que existia cota. Então, a gente tem que trabalhar com essa empresa um processo de formação, não é só de autuação, a gente tem que formar e autuar quando ela não cumpre a cota, mesmo depois de muito tempo que a gente dá de prazo e tudo mais. Fernando, eu me lembro que na gestão ainda da ex-presidente Dilma Rousseff, posso ter enganado, mas foi em volta aí de 2016, alguma coisa nesse sentido, teve um pronunciamento da ex-presidente Dilma Rousseff de que ela ia oferecer um bônus de eficiência, né? Isso foi, parece, um trabalho que ela anunciou junto ao Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, e que isso seria regulamentado. Isso foi regulamentado, Fernando? Isso está em prática no Brasil, não? Essa questão desse bônus de eficiência, não? 2016, nós estamos em 2024, vai fazer 8 anos, então, vai fazer, né? E não foi regulamentado ainda esse bônus. E para a Receita Federal, há 7 meses foi regulamentado, a Receita ela discordou sobre os termos dessa regulamentação, mas para a Autoria Fiscal do Trabalho, nem sequer houve essa regulamentação até agora. E isso seria também um reconhecimento da importância financeira, social, da fiscalização do trabalho. Então, ele não foi regulamentado até agora. E um dos problemas que nos causa preocupação é que, desde que eu saiba, pelo menos desde que eu entrei no Ministério em 95, nós temos equiparação de condições com a Receita Federal, com os autores da Receita. E, inclusive, dividimos hoje a mesma lei, que é a Lei 10.593 de 2002. Mas, antes disso, éramos equiparados. E agora está uma situação em que eles têm o bônus, quer dizer, pelo menos uma regulamentação mesmo que discorde, e nós não temos. Então, buscamos também a regulamentação desse bônus e a manutenção da equiparação com os auditores fiscais da Receita Federal. Porque a nossa atividade, ela, apesar de ter um viés, ela tem uma parte dela social, mas o trabalho da fiscalização, ele gera receita, ele gera renda, ele gera receita previdenciária, recolhimento de FGTS, recolhimento de imposto de renda, porque tem formalização, redução de acidente de trabalho e efeitos na previdência, redução de auxílios-doença por uma melhor fiscalização da área de segurança e redução também de ações trabalhistas. Porque se você fizer um trabalho coletivo, tiver uma autoria fiscal eficiente, com certeza não vai ter tanta causa trabalhista individual como tem. Então, falta esse reconhecimento e essa regulamentação do bônus, que também é uma motivação para nós chamarmos a atual da administração federal para colocarmos que há necessidade dessa regulamentação e há necessidade das melhorias das condições de trabalho. Um aspecto já vai melhorar agora, esse 900, mas eu acho que no mínimo deveria ser 1.800,
E os outros aspectos que eu falei aí para você. Bônus, nada. Ônus, muito. É mais ou menos por aí? Muito. É isso, a gente brinca entre nós, né? Nós temos muito ônus e pouco bônus. E a gente, às vezes, a gente até se preocupa porque alguns colegas adoecem, né? Estão adoecendo com o tipo de demandas que você tem. Para você ter uma ideia, só para você ter... De ontem para hoje, eu dormi às 2 horas da manhã, porque tinha um relatório de 37 páginas que eu teria que fazer para entregar hoje, sobre inclusão de pessoas com deficiência. É uma ação fiscal, não era de coordenação, né? Mas é algo que é de uma dimensão muito grande, e eu não tinha como deixar para depois, porque teria que ser hoje ou amanhã no máximo, né? Entreguei, estou mais tranquilo. Mas de ontem para cá, do fim de semana para cá, a coisa não foi fácil. Por quê? Porque não tem auditor fiscal para tudo. E as demandas são... Aí você fica com aquele negócio, vê o negócio, você faz... Aí você faz, não, mas eu vou deixar esse lado. Você não deixa, você pega aquilo e faz, porque aquilo tem efeito em milhares de pessoas. Você vê uma ação mesmo, por exemplo, da inclusão na Caixa Econômica Federal, começou com a Autoria Fiscal do Trabalho em Pernambuco, o efeito foi mais de 2.000 pessoas com deficiência contratadas no emprego com uma remuneração melhor, né, em melhores condições, isso por conta de uma trabalheira que começou na Auditoria Fiscal do Trabalho, depois foi o PNPT, depois foi o TCU, e a gente consegue, né, esse tipo de transformação. Eu sempre falo nas palestras e tudo que a gente dá quando vai trabalhar com os parceiros, que nós, participando da rede de inclusão, nós somos agentes de felicidade. Se a gente fizer o nosso trabalho como servidor público, mesmo com essa expressão servidor, você muitas vezes transforma a vida da pessoa. E aquela pessoa que vivia pobre, escanteada, que achava que não tinha condições de fazer nada, ela ganha uma outra dimensão de vida, né? Às vezes, a primeira carteira de trabalho da família é de uma pessoa com deficiência incluída. Fernando Sampaio, auditor fiscal do trabalho em Pernambuco e membro da coordenação executiva nacional da ANAFITRA, Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Fernando, te conheço há muito tempo, sei das avaliações que você faz de cenários. Diante desse cenário que nós estamos agora, depois desse pedido coletivo de entrega de coordenadorias em todo o Brasil, o que é que você acha que deve acontecer em breve? Você acha que nós podemos ter com isso a abertura de conversação? Você acha que o governo federal vai acabar dando a devida atenção que vocês merecem? Ou você acha que aquela posição truncuda, aquela posição de não querer abrir conversação pode acontecer diante dessa manifestação coletiva em todo o Brasil? O que a gente espera, primeiro, por exemplo, porque nós estamos passo a passo com a Receita também, que quer um bônus, uma regulamentação que seja mais justa, vamos dizer assim. E você vê, por exemplo, o ministro Haddad, ele já publicamente ele endossou a reivindicação, né, que é justa a reivindicação dos auditores fiscais da Receita Federal. Então, a gente busca também, na nossa casa, essa visão dos gestores de que um acordo que foi feito em 2016, com prazo de assinatura de 60 dias, e por isso que ele foi assinado, não ser regulamentado até agora, não existe justificativa para isso. Então, o que a gente busca é que haja essa regulamentação e que a gestão do Ministério do Trabalho ela reconheça a importância dessa atividade e conceda melhores condições de trabalho em nível geral, né, operacional em todos os tipos, para a categoria, né? Então, a gente espera que, se não vier nenhuma resposta positiva disso aí, a tendência é essa movimentação ela potencializar, ela ter mais
mais decisiva. Isso é uma tendência, né? A tendência é essa. Bom, pessoal, a pauta de hoje foi muito, muito importante, interessante e preocupante. Quero dizer a vocês, qualquer pessoa que esteve ou estará no mercado de trabalho através da lei de cotas, parte disso, ou grande parte disso, se deve à postura de auditores fiscais do trabalho. A como eles agiram em todo o Brasil para poder cobrar que as empresas cumprissem com as legislações. E nesse momento, diante do abandono do governo a esses profissionais, a gente vive esse cenário preocupante. Então, nós precisamos, nesse momento, primeiro, apoiar a manifestação desses auditores fiscais em todo o Brasil. O Diário PCD, a ANA PCD, Associação Nacional de Pessoas com Deficiência, endossa a importância da manifestação desses auditores fiscais de trabalho de todo o Brasil. E nós faremos o possível e o impossível para alertar as autoridades que eles precisam cumprir com o que foi acatado lá atrás e dar condições para que fiscalização continue acontecendo. A fiscalização gera, acima de tudo, qualidade de vida para as pessoas com deficiência. E nós não podemos deixar que isso não aconteça no Brasil. Isso precisa continuar acontecendo. E parte disso inicia-se no aprendizado, inicia-se lá no mercado de trabalho, na questão do autoestima da pessoa com deficiência. E nós precisamos desses profissionais. Fernando, eu gostaria que você levasse os meus parabéns, os agradecimentos a todos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Pode contar com o Diário PCD sempre, pode contar com a ANA PCD sempre. Nós vamos estar mais uma vez, Fernando, em mais uma luta e mais uma batalha, juntos, para poder mostrar que as pessoas com deficiência merecem ser tratadas com respeito. Nada sobre nós sem nós. Não adianta escrever e não cumprir. Obrigado, Fernando, por estar conosco. Enorme gratidão, viu? Eu que agradeço, Abraão, esse espaço e você conta sempre com a auditoria para qualquer tipo de atividade. A gente confia muito no seu trabalho e estamos aqui para tudo aí que você tiver necessidade, né? Inclusive subsídios ou qualquer coisa que a gente possa ajudar. Eu que agradeço. Legal. Muitíssimo obrigado a todos vocês que ficaram conosco na noite desta quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Falamos sobre esta preocupação em relação à entrega coletiva de cargos de coordenadores estaduais do projeto de inclusão de pessoas com deficiência. Repercutimos tudo isso em todo o Brasil e continuaremos acompanhando tudo o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias em relação a tudo isso. Entrevistamos Fernando Sampaio Cabral. Peço a você que, se possível, deixe o like, compartilhe essa transmissão e apoie essa movimentação que é extremamente importante. Fernando, muitíssimo obrigado. Até logo, até a próxima oportunidade. Obrigado, Fernando.